Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente quinta-feira para todos nós. Estamos aqui agora às 7h30 da manhã, iniciando mais um momento do nosso Evangelho Diário, momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, nos concede. Então sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente partilha desse instante juntos, momento em que tranquilizamos o nosso coração, momento em que deixamos as nossas preocupações assim um pouquinho distantes e nos concentramos aqui para abrir o nosso coração a Jesus. Então sejam muito bem-vindos. Deixe também o nosso boa tarde, o nosso boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, para começar o nosso dia, eu convido a todos para que possamos aqui iniciar com uma prece para serenar o nosso coração. E para esse momento de prece, colocarei essa imagem linda de Jesus, que nós já estamos familiarizados com ela. Vamos juntos fechar os nossos olhos, brevemente. Elevar o nosso coração a Jesus. E juntos, vamos pedir ao Cristo que Ele possa limpar a nossa alma de todos os resquícios de maldade que ainda habita aqui. Que Jesus possa limpar os nossos pensamentos maus. Que Jesus possa limpar todos os sentimentos inadequados que ainda temos. Ó Cristo, nós te rogamos e te pedimos, limpa a nossa alma na tua água cristalina de amor. Purifica o nosso interior com o teu amor e transborda dentro de nós a tua fé e a tua bondade, Jesus, para que possamos, nem que seja um pouco, nos aproximar de ti, Jesus. Nos ampara, nos auxilia e seja conosco hoje, em todos os momentos do dia, e que assim seja. Hoje são com essas palavras, realmente pedindo a Jesus para limpar um pouco a nossa alma, que eu convido a todos para iniciarmos o nosso Evangelho. Eu digo que nós sempre mantemos a nossa casa limpa, a gente sempre busca manter a casa organizada, a casa limpa, não é mesmo? Porque se a gente não limpa a nossa casa, vai acumulando sujeira, e aí fica praticamente inabitável, não é mesmo? Pois é. Se a gente tem esse cuidado com a nossa casa aqui física, precisamos ter também com a nossa alma, com o nosso interior. Diariamente a gente acumula, sabe, algumas sujeiras dentro de nós. Sujeira daquele pensamento mal que a gente teve, daquela ideia que não é nada boa que a gente também floresceu durante o dia, daquele sentimento que veio de forma avassaladora, aquela raiva, aquela impaciência, aquele egoísmo. Essas são sujeirinhas que vão acumulando ao longo do nosso dia. E todos nós temos essas sujeirinhas, sabe? Mas a gente precisa ir limpando elas, porque se a gente não limpar o nosso coração nas águas cristalinas do Cristo, essa sujeira vai acumulando, e quando vê a nossa alma está dominada por essa perturbação espiritual que essa sujeira nos causa. Então, da mesma forma que temos cuidado com a nossa casa terrena em limpar ela para não acumular lixo, a gente também tem que limpar aqui o interior da nossa alma também. Então, vamos com essas palavras, pedindo a Jesus para nos ajudar nessa limpeza interior, que eu convido a todos para hoje refletirmos a mensagem de número 185 do livro 1 Minuto com Chico Xavier. Aliás, meus irmãos, logo
já estamos finalizando essa obra. A gente já está praticamente chegando no final dela. E em breve iniciaremos outra obra aqui juntos. Então, meus irmãos, hoje a mensagem é de André Luiz e ele diz para o nosso coração hoje, nessa quinta-feira: quando você puder, movimente-se, fale, trabalhe ou escreva para fazer o bem. Não pergunte, sirva. Alguém está precisando. Quem é, saberá você depois. André Luiz diz assim pra gente: sempre fazer o bem, sempre servir, sempre amparar. Não ficar questionando muita coisa, não. Ajuda, porque tem muitas pessoas precisando. E depois a gente vai saber, de alguma forma, quem a gente conseguiu amparar. Quando eu li essas palavras de André Luiz, eu me lembrei muito de um momento vivido por Jesus. Talvez um momento já conhecido por muitos de nós. Quando Cristo vai ali, em meio a uma multidão, por volta de 5.000 pessoas. Imagina a quantidade de gente. Mais ou menos 5.000 pessoas. É muita gente. Dependendo, é quase uma cidade inteira. Ainda mais a gente aqui do interior de Minas, praticamente às vezes uma cidade. 5.000 pessoas. Jesus estava diante dessa multidão. E ele, nesse momento, vai pregar as palavras divinas. E toda essa multidão ali em volta dele ouvindo. Só que chega um momento que essas pessoas precisam se alimentar. Elas estão com fome. E aí Jesus chama os apóstolos que ali estão, o ajudando, para ver como que eles irão proceder naquele momento. E aí, o pessoal diz ali, os apóstolos dizem para Jesus: olha, Cristo, a gente não tem o suficiente para alimentar toda essa multidão. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Como que alimenta? Com 5 pães e 2 peixes, quase 5.000 pessoas. Como que a gente ajuda nesse momento? Então, nesse instante, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, que muitos de nós já conhecem, em que ele pede para os apóstolos colocarem o cesto, acho que são 12 cestos ali, e um pedacinho de pão e de peixe em cada cesto, e Jesus vai multiplicar aquilo, de forma, meus irmãos, que aquelas 5.000 pessoas, todas conseguem comer, todas conseguem ficar saciadas. Imagina, de 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou para 5.000 pessoas conseguirem se alimentar. Isso é muita coisa, meus irmãos, muita coisa. As pessoas ficaram amaravilhadas com Jesus, amaravilhadas. Mas eu gosto muito dessa passagem do Cristo e hoje eu trouxe ela aqui para unir com a mensagem de André Luiz, justamente para a gente pensar como que Jesus, do pouco, fez muito. Como que o Cristo. Jesus não foi lá perguntando quem está com fome e quem não está. Quem precisa mais e quem não precisa. Quem quer e quem não quer. Não, Jesus não fez isso. Ele serviu. É o que o André Luiz coloca. Não pergunte, sirva. Porque tem muitas pessoas precisando. Depois a gente vê quem foram essas pessoas ajudadas. Foi o que Jesus fez. Jesus viu aquela multidão. Não, a gente vai ajudar a todos. Então, do pouco, eu fiz muito. E eu consegui ajudar essas pessoas. E eu acho que esse exemplo pode ser para a nossa vida. Porque André Luiz fala: quando puder, se movimente, fala, escreva, faça qualquer coisa no bem, mas faça o bem ao próximo. Mesmo que seja pouco aos nossos olhos, isso pode ser muito para o outro. É o que Jesus fez, do pouco, ele fez muito. E às vezes uma atitude nossa no bem, uma fala,
algo que a gente escreve, uma atitude, pode parecer pequena, mas isso é grandioso, meus irmãos. E isso pode alcançar muitos corações que estão necessitados. Então, hoje eu convido a todos a no pouco servir muito com Jesus, a no pouco do nosso dia e em cada atitude colocarmos o coração em Jesus. Estaremos fazendo muito. Movimentarmos no bem sempre, porque tem muitas pessoas precisando de ajuda, muitas, meus irmãos. E a partir do momento que a gente se movimenta no bem, a gente alcança essas pessoas, esses irmãos que precisam. E o importante é a gente fazer. Deus vai abrindo os caminhos e conduzindo aqueles que precisam para perto de nós para auxiliarmos também. Então, façamos, mesmo que o pouco, mas com Jesus. Isso será grandioso. Hoje, eu deixo aqui para nós esta mensagem de jamais duvidarmos do quanto a gente pode ajudar alguém. Eu fico pensando assim, imagina lá se os apóstolos não acreditassem que com aquele pouco Jesus poderia ajudar a todos. Imagina. Mas Jesus sabia que com amor ele podia alcançar a todos. Então não duvidemos que mesmo com pouco a gente pode sim ajudar o próximo. Que essas palavras de alguma forma possam frutificar em nosso coração e que hoje e sempre possamos ser um instrumento da paz de Jesus. Hoje eu deixo essas palavras e um grande abraço para todos nós, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. E que assim seja.